Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, né? Que é o 21 de agosto de 2021. Graças a Deus estamos aqui, né, irmãos? Na perseverança, né? Hoje nós estamos aqui vivos. Ontem a gente não deu certo, né? A gente fazer aqui a nossa pequena meditação. Vários problemas aí aconteceram e não deu certo. Mas vamos continuar aí, né, com a nossa pequena meditação hoje. Graças a Deus, né? O que nós estamos vendo? Estamos vendo aí o que aconteceu com os apóstolos, né? E com a igreja até o ano 100, né? Quando os últimos escritos, né? Foram feitos pelo apóstolo João. E nós vimos aí que a igreja enfrentou problemas externos e internos, né? Nós estamos vendo aqui que o último problema que a gente viu, que a gente vai ter outros, né? A gente vai ver outros. O último problema foi que está escrito lá no Atos dos Apóstolos, né? Quando Paulo esteve lá em Atenas, né? No Areópago, e lá ele se encontrou com os filósofos, né? Naquela época os filósofos eram epicureus, né? Epicureus e outro grupo lá que eu não estou lembrado. E aí então eles estavam à procura de novidades, né? Tinham suas teorias e tal. Depois a gente vai ver, assim, certas características desses dois grupos de filósofos, que é o quê? O que eles eram? Eles eram homens que sabiam das coisas, que queriam estudar, né? Queriam respostas para as suas perguntas, né? Na filosofia, na sabedoria humana e na ciência, né? Humana. Então, Paulo, ele falando aqui aos Coríntios no capítulo 1, ele está falando aqui, né, que existe a sabedoria de Deus, existe a sabedoria dos homens, né? Que é a sabedoria dos homens, né? É uma sabedoria falha, né? Não é isso? E também a ciência. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que existe uma parte dessa sabedoria, uma parte dessa ciência que são coisas sérias, quer dizer, são construídas, né? E são executadas por pessoas sérias, né? Certo? Mas ele diz que a sabedoria de Deus é a sabedoria da justiça, né? Da santificação e da redenção, né? Bom, aí ele fala que aqui no versículo 26, né? Do capítulo 1 de Coríntios, ele fala ó, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, né? São chamados poucos porque eles não entendem a sabedoria de Deus, né? Certo? Mas são chamados, né? Não são muitos, né? Os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas vão ser chamados, né? Porque eles são pessoas sérias, né? Que procuram fazer as coisas seriamente. É isso? Bom, aí é o seguinte, ó. Aí nós vamos lá para Timóteo 6,20, né? 1 Timóteo 6,20, o Paulo escreve assim ao Timóteo: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos
e profanos, e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Então, Paulo está ensinando aqui o Timóteo, o ministério da igreja, né? Está ensinando o quê? Guardar o depósito que te foi confiado, quer dizer, a verdadeira sabedoria, que é a palavra de Deus, né? Não é isso? E você tenha horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. Então, Paulo está dizendo aqui que tem uma ciência falsa, né? Está dizendo que tem uma ciência falsa. A sabedoria do homem, ela pode ser falsa ou não, né? Então ele está dizendo aqui que essa ciência, que ele está falando aqui, é a ciência falsa. Por quê? Porque ela tem clamores vãos e profanos, né? Qualquer semelhança, né, irmãos, com o que a gente está vivendo hoje no mundo é mera coincidência, né? Que nós estamos vendo aí, né? Que só o que se vê são clamores vãos e profanos, né? E oposições dessa falsamente chamada ciência. Então essa ciência, né? Podemos dizer que são o quê? São as teorias, né? Acerca do mundo, acerca das coisas que acontecem, né? São as filosofias, né? Dos homens, os saberes, né? As teologias, né? São tantas, né, irmãos? Teorias, filosofias, teologias. Então, como é que eu vou conhecer que ela é falsa? Colocando o prumo da palavra nela, né? Se ela, aquilo que for contrário à palavra, então essa aí é uma ciência vã, profana e oposta, né? Por isso é que nós temos que estar afinados, né, na palavra, para que a gente possa colocar o prumo bem direitinho, né? É o prumo, o nível e as linhas, né? Elas partem do quê? Da pedra fundamental, que no caso é Jesus Cristo, na pedra fundamental do edifício da igreja. Não é isso? Então é isso, né? O que o Paulo está colocando, né? Para o Timóteo, para o ministério da palavra, o ministério da igreja, é que existe uma ciência falsa que nós devemos conhecê-la. Desde aquela época, né? Já havia. E isso vem rolando de lá para cá, né, irmãos? Vem rolando, vem bolando, e que essa ciência, ela quer o quê? Algumas dessas ciências, como por exemplo as teologias, né? Elas querem descobrir o pensamento de Deus, né? E aí são várias religiões que estão cuidando disso, inclusive muita parte do cristianismo, né? Então essas filosofias que tinham lá na época dos apóstolos, né, desde sempre e antes, né? Todos eles tinham, todas elas, né, todas as filosofias tinham suas escolas, né? Tinham os seus locais de ensino, né? E o judaísmo ele copiou isso deles, quando eles criaram as primeiras sinagogas. Eles copiaram isso lá de Babilônia, né? Sinagoga significa o quê? Assembleia, reunião, né? Então eles começaram a fundar sinagogas para, né, fazer as suas reuniões. Lá na Babilônia trouxeram isso para Jerusalém, enfim, para a terra de Israel. E aí lá na sinagoga eles se reuniam, conforme a gente viu, até Jesus Cristo ia lá nas sinagogas ensinar, né? E a sinagoga ela tinha um dono, né? Tinha uma pessoa que era o dono da sinagoga. Então sempre se colocava lá na frente, né? Sinagoga de fulano de tal, né? E aquilo ali se tornou, digamos, uma filosofia do judaísmo.
O judaísmo também é uma filosofia. Por quê? Porque eles não receberam o Messias, se tornou então uma filosofia que nós vamos ver algumas coisas depois disso aí. Hoje a gente vai parar por aqui, amanhã a gente continua se Deus quiser, e paz seja com todos nós e amém.